Olá, vamos continuar. Então, no nosso primeiro bloco, nós trabalhamos os atributos da presunção de legitimidade, a autoexecutoriedade, a exigibilidade e a imperatividade. Agora vamos falar da tipicidade, que é um atributo proposto pela professora de Pietro. Tá? Talvez no livro, no manual que você estiver estudando, nem vai constar esse atributo, viu? Mas vamos lá. Né? Ele existe sim, no caso, para essa autora e, obviamente, ele pode ser cobrado na sua prova. O que significa a tipicidade? É porque o ato administrativo ele deve ser uma figura típica prevista em lei. Ou seja, para cada ato administrativo que a administração for praticar, deve ter uma figura escrita, uma figura tipificada em lei. Interessante que esse princípio ele tem uma relação muito íntima, esse atributo, ele tem uma relação muito íntima com o princípio da legalidade. Qual que é o princípio da legalidade para o direito administrativo, focando em administração pública? O administrador só pode agir quando tiver essa ação prevista em lei, ou seja, o ato só poderá ser praticado se ele estiver tipificado em lei. A autora diz que essa tipificação, essa previsão legal, veda a prática de ato totalmente discricionário. O que significa um ato totalmente discricionário? Um ato da cabeça do agente público, ou seja, um ato que não está previsto na lei. Ela também fala da previsão, da prática, no caso, de um ato, tá? De um ato administrativo sem nome, ou seja, um ato administrativo sem previsão na própria lei. Vamos ao quadro que eu anotei isso pra gente, ó. Então vamos lá, tipicidade é o atributo pelo qual o ato administrativo deve corresponder a figuras definidas previamente pela lei, como aptas a produzir determinados resultados. Para cada finalidade que a administração pretenda alcançar, existe um ato definido em lei. Por que a doutrina, de maneira comum, não fala muito sobre esse atributo no caso? É justamente por essa relação tão íntima ao princípio da legalidade administrativa, tá bom? Mas lembre na sua prova. Então, para a autora, cada figura, cada ato administrativo, ele deve ter uma previsão legal, tá? Justamente para evitar, no caso, a prática de ato inominado, que é ato sem nome para a autora, ato sem previsão no texto legal, ou então ato totalmente discricionário, que é um ato, no caso, da cabeça do sujeito emitente. Vamos continuar. Agora vamos para a presunção de veracidade. Interessante que nós já falamos da presunção de legitimidade, que representa, no caso, que a administração pública atende sim à lei quando pratica o seu ato administrativo, mas nós vamos ter também a presunção de veracidade. O que significa isso? Que o que aconteceu no mundo real, tá? O que o administrador relatou na prática do ato, realmente aconteceu no mundo real. Ou seja, que os fatos narrados pelo agente público realmente aconteceram, realmente são verdadeiros. Vamos aqui no quadro. Lembra que nós trabalhamos o atributo, o elemento, no caso, motivo do ato administrativo? O que significa o motivo? Pressuposto fático e pressuposto de direito, que autoriza ou determina a prática do ato. Pressuposto fático significa o fato, ou seja, o que aconteceu no mundo real. Então, quando nós falamos em presunção de veracidade, vai ter uma relação muito íntima com o pressuposto fático lá do elemento motivo. Ou seja, presume-se sim que o fato narrado ou os fatos narrados pelo agente público ao praticar o ato administrativo realmente aconteceram, realmente são verdadeiros. Olha lá, eu coloquei pra gente, significa que os fatos narrados pelo agente ao praticar os atos são verdadeiros, ou seja, realmente aconteceram. Obviamente, tá, que cabe prova também em relação à veracidade dos atos administrativos, tá bom? Então, essa veracidade, ela é relativa
como também a presunção de legitimidade. Então é iuris tantum aqui essa presunção de veracidade também. O que nós trabalhamos lá na presunção de legalidade, nós vamos trazer aqui para a presunção de veracidade. Mas lembrando que os conceitos são diferentes. Pela presunção de legitimidade, o ato ele atende à lei. Pela presunção de veracidade, os fatos narrados pelo agente público são verdadeiros, realmente aconteceram, tá bom? Então finalizamos, né, aqui esse tema atributos do ato administrativo, tema bem interessante aí para sua prova. E lembrando, né, que os atributos são certas características dos atos produzidos com base, com fundamento no direito público. Vamos lá. Vamos aqui a uma questão, né? Vamos recordar então o que nós trabalhamos. Olha lá. Sobre os atributos do ato administrativo, é correto afirmar que a imperatividade traduz a possibilidade de administração pública unilateralmente criar obrigações para os administrados ou impor-lhes restrições. Perfeita essa redação, hein? Então vamos voltar aqui, ó. A imperatividade traduz a possibilidade de administração pública unilateralmente criar obrigações para os administrados ou impor-lhes restrições. Perfeito. Vamos lá. A presunção de legitimidade impede que o ato administrativo seja contestado perante o Poder Judiciário. Isso é errado, né? Ela é relativa, o particular pode sim, né, contestar o ato praticado pela administração. Letra C. A autoexecutoriedade está presente em todo e qualquer ato administrativo? Está falso, não é isso? Ela não está presente em todo e qualquer ato administrativo. Letra D. A imperatividade implica o reconhecimento de que, até prova em contrário, o ato foi expedido com observância da lei. Aqui não é imperatividade, aqui vai ser presunção de legitimidade. Letra E. A presença da autoexecutoriedade impede a suspensão preventiva do ato pela via judicial. Errado, não é isso, tá? A presunção de autoexecutoriedade apenas autoriza que a administração pública pratique o seu ato pessoalmente. E é óbvio que o juiz, no caso, o Poder Judiciário, pode sim suspender, não é isso? A prática, a ação da administração pública. Então, gabarito correto, a letra A. Vamos aqui, vamos continuando agora, vamos à classificação dos atos administrativos. Vamos iniciar quanto aos destinatários. Essa classificação, tá? Ela não é tão cobrada em prova de concurso, mas nós temos que trabalhar isso sim, porque é uma questão mais de memorização em alguns momentos. Mas aqui nós vamos ver sim algumas características próprias dos atos administrativos. Então, quanto à classificação, vamos, né, iniciar nossos trabalhos quanto aos destinatários. Aí nós vamos ter os atos gerais. Os atos gerais são aqueles ali que vão atingir pessoas indeterminadas. Ou seja, a administração pública ela pratica um ato geral, e ela não consegue identificar qual vai ser o usuário daquele ato administrativo. Nós podemos afirmar, sim, na nossa prova, que os atos normativos, todos os atos normativos, são considerados atos gerais. O ato normativo é aquele ato que nós já falamos que parece até uma norma, tá bom? Inclusive a matéria parece uma matéria de lei. No entanto, ele é um simples ato administrativo, não vai ter toda aquela burocracia do processo legislativo. Então, qualquer ato normativo é considerado um ato geral, como, por exemplo, um decreto que vai regulamentar uma lei. Vamos aqui no quadro, nós temos a lei número 10.520 de 2002. Esta lei, ela autoriza a utilização da modalidade pregão para bens e serviços comuns. Vamos lá então. E essa lei trouxe a possibilidade do pregão ser realizado de forma presencial
E também nós vamos ter o pregão eletrônico, ok? Então vamos ter o pregão presencial, onde vamos ter uma reunião entre a administração e os interessados, e vamos ter também uma modalidade de pregão que é realizada por meio eletrônico, pela internet. E olha que interessante, esta lei, ela trouxe sim as características, ou seja, explica como que vai ocorrer o pregão presencial. Mas a lei apenas autoriza a modalidade eletrônica aqui do pregão. Não estabelece regras, não disciplina como que vai ser na prática o pregão em sua forma eletrônica. Aí então foi editado o decreto, olha lá, decreto número 5.450 de 2005. Qual que é o objetivo desse decreto? Explicar, detalhar como que vai ser o pregão eletrônico. Então vai explicar, vai detalhar o quê? A lei. Então, esse decreto é um exemplo sim de um ato geral. Eu não sei quais os destinatários, obviamente, desse decreto, ok? Então o decreto, materialmente, ele parece muito uma lei, tá bom? Formalmente é lógico que não. Vamos aqui então a algumas características dos atos gerais. Comandos gerais e abstratos, não possuem destinatários específicos, exigem, olha lá, publicação para produzir efeitos, impossibilidade de impugnação por meio de recurso administrativo. Então eu não posso impugnar o próprio ato, ok? O ato através de recurso administrativo. Eu posso impugnar, sim, a ação do administrador público quando ele utilizar o decreto, sem problema algum. Né? Atividade material com fundamento no decreto, aí tudo bem, pode ser impugnada. Agora, o próprio decreto, o ato administrativo em si, não tem como ser impugnado através de recurso administrativo. Prevalência sobre o ato administrativo individual, tá bom? Então vamos ter aqui primeiro o ato geral e depois nós vamos ter o ato individual. Se o ato individual, tá bom, não atender, obviamente, o comando geral, né, o ato geral, o ato individual deverá ser anulado posteriormente. Vamos lá. Impossibilidade de impugnação judicial diretamente pela pessoa lesada, podendo ser impugnados por ação direta de inconstitucionalidade pelos órgãos e autoridades legitimadas. Então, olha aqui, o particular, no caso, né, pode ter um questionamento quanto à constitucionalidade do decreto. Tá? Não tem como o decreto, no caso, ser impugnado por via judicial. Lembrando, a ação com base no decreto tem como, tá? Que é o ato concreto. Agora, o próprio ato administrativo, que é o decreto número tal, esse daqui não tem como ser impugnado, não, por meio ali, pelo lesado, no caso, pelo Poder Judiciário. É só por ação direta de inconstitucionalidade. Vamos lá, continuando. Aqui eu trouxe, compete ao STF, principalmente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe, vamos lá, processar e julgar originariamente. Ação direta de inconstitucionalidade de lei, olha lá, ou de ato normativo federal ou estadual. O ato normativo aqui, no caso em estudo, nós vamos ter o decreto, tá bom? Artigo 103. Podem propor ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade. Então vamos aqui para ação direta de inconstitucionalidade. Quem pode então propor? Presidente da República, mesa do Senado Federal, mesa da Câmara dos Deputados, mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal, governador de Estado ou do Distrito Federal, Procurador-Geral da República, Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, partido político, mas olha lá o detalhe, com representação no Congresso Nacional, confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional.
Então aqui, tá? Se esse tema for cobrado para você, é lógico que não vai ser cobrado no direito administrativo. Isso aqui é tema constitucional, direito constitucional. O que eu quis demonstrar para você com isso, né? Que compete no que o decreto, vamos considerar aqui, ó, esse decreto aqui, tá? Esse decreto, ele não pode ser impugnado pelo lesado, questionado, através de uma simples ação judicial, tá bom? Pode ocorrer, então, no caso, uma ação com pedido de inconstitucionalidade, no caso, desse ato normativo, tá bom? Então lembre disso lá na sua prova. Atos individuais. Vamos lá. O ato individual é aquele que vai atingir pessoas determinadas. Ou, né, interessante que nós falamos pessoas determinadas ou determináveis. Olha que interessante. A sua nomeação é exemplo de um ato individual. A gente consegue se identificar o usuário do ato administrativo, o destinatário do ato. Agora imagine também, você foi nomeado com mais 40 colegas, uma nomeação conjunta. Então, nesse contexto, é um exemplo também de ato individual. Agora, por quê? Nós conseguimos se identificar os destinatários nominalmente daquele ato administrativo. Então, o ato administrativo individual, ele pode atingir, então, uma única pessoa ou então várias pessoas, desde que nós conseguimos, sim, identificar os destinatários daquele ato administrativo, ok? O ato administrativo individual, em alguns momentos, ele exige publicação e outros não. Como, por exemplo, a sua nomeação, olha lá, exige publicação. A portaria de remoção de um servidor tem que ser publicado lá no boletim interno do órgão, tá vendo? Então, em alguns momentos, né, esse ato individual ele vai ser publicado, em outros momentos não, diferentemente do ato geral, que obrigatoriamente exige publicidade, até porque como que o particular vai atender um comando da administração se a administração pública não publicou esse comando? Vamos lá à tela trazer algumas informações. Vamos lá. Características dos atos individuais. Admitem impugnação por recurso administrativo ou por ação judicial. Olha lá, mandado de segurança, ação popular, ações ordinárias. Quando forem produzir efeitos externos, ou seja, fora da administração, necessitam ser publicados na imprensa oficial. Vamos agora trabalhar aqui quanto ao regramento dos atos administrativos. Interessante que aí nós vamos ter os atos vinculados e os atos discricionários. Vamos lá. Todas as vezes que a administração vai praticar um ato, tem que ter ocorrido um fato anteriormente. Então nós vamos ter a ocorrência do fato e desse fato pode, né, após o fato, pode vir sim a prática de um ato administrativo. O administrador público, então, vai enquadrar o fato na lei. Se a lei determinar que seja praticado um ato, aí estamos diante de um ato vinculado. Se a lei apenas autorizar, né, der ali alguma oportunidade, alguma conveniência, der opções para o agente público, aí no caso o ato vai ser discricionário. Quando nós falamos em ato vinculado, a lei estabelece todos os elementos, todos os requisitos daquele ato, não deixando qualquer valoração subjetiva para o agente público ao praticá-lo. A lei diz, se acontecer determinada situação, é este o ato que deverá ser praticado. Agora, quando nós falamos em ato discricionário, aí sim vai representar uma valoração subjetiva do agente público. Então, dentre as situações autorizadas pela lei, o administrador vai praticar o ato que melhor atender ao interesse público. Então, nós temos uma certa liberdade dentro dos limites da lei para praticar o ato administrativo, ok? Então, diferença importante de ato vinculado para o ato discricionário. Vamos lá. É interessante, tá, que, né, presumos que você já tem estudado isso aqui, então fica bem tranquila essa diferença de ato vinculado para discricionário. O que importa realmente é trabalharmos aqui quanto aos elementos. Quais elementos são vinculados, quais elementos são discricionários. Vamos lá. Vamos só relembrar aqui então, competência,
finalidade, forma, motivo e objeto. Então, aqui são os elementos, ok? Nós já trabalhamos bastante. De outro lado, nós vamos ter aqui os atos vinculados e os atos discricionários. Vamos lá. O elemento competência no ato vinculado vai ser um elemento vinculado. Por quê? A lei estabelece qual agente público competente para praticar aquele ato. Finalidade é sempre um elemento vinculado também, porque a finalidade sempre será o atendimento ao interesse público. A forma é um elemento vinculado sim, porque a lei estabelece as formalidades necessárias para a prática do ato administrativo. Motivo também é vinculado quanto ao objeto. Agora, por quê que o motivo e o objeto são elementos vinculados no ato vinculado? O motivo representa o pressuposto fático e o pressuposto de direito. Olha lá, se acontecer o fato, e eu enquadrar o fato na lei, e se a lei determinar qual ato eu devo praticar, estamos diante de um ato vinculado. Ou seja, quando nós falamos em motivo do ato vinculado, ele vai ser vinculado por quê? A partir de um acontecimento, obrigatoriamente eu tenho que praticar um ato determinado pela própria lei. Então, o motivo é um elemento vinculado. E por que o objeto é um elemento vinculado? Porque a lei estabelece o conteúdo do próprio ato administrativo. A lei diz assim, ó, acontecendo determinado fato, ali tem que mutar o particular. Acontecendo determinado fato, a administração tem que conceder uma licença ao particular. Acontecendo determinado fato, obrigatoriamente tem que interditar o estabelecimento. Tá vendo? Então, o administrador, a lei já define o conteúdo, qual ato deve ser praticado naquele momento. Então, lembra na sua prova. No ato vinculado, todos os elementos são vinculados à lei. A lei ali não deixa qualquer opção para o agente público ao praticar o ato. Vamos ao nosso quadro, vamos ao ato discricionário agora. O elemento competência do ato discricionário continua sendo um elemento vinculado. Por quê? A lei estabelece quais os agentes competentes para praticar o ato. O elemento finalidade, mesma coisa. A finalidade do ato discricionário sempre é atender ao interesse público. A forma também é um elemento vinculado, ou seja, a lei estabelece as formalidades necessárias para a prática do ato. Como, por exemplo, o ato deve ser publicado, o ato deve ser assinado, o ato deve ser motivado, tá vendo? A forma do ato, exemplo, deve ser o decreto, a forma do ato deve ser uma portaria, tá vendo? Então, mesmo o ato sendo discricionário, a forma é prevista em lei. Motivo e objeto. Olha que interessante, o motivo, ele é discricionário. Agora, por quê? A partir do momento que acontece o fato e o agente, quando enquadrar o fato na lei, a lei vai dar aqui alternativas para o agente público agir. Vai dar opções para o agente, ou seja, então ele vai poder escolher qual ato a ser praticado. Da mesma forma, ele vai escolher, então, o conteúdo do ato administrativo. Então, vamos a um exemplo. Determinado agente público da vigilância sanitária vai realizar uma fiscalização em um estabelecimento comercial que trabalha com alimentação. Chegando lá, ele percebe, sim, algumas irregularidades. E quando ele enquadra o fato, as irregularidades na lei, a lei autoriza a aplicação de uma advertência, de uma multa ou a interdição do estabelecimento comercial. Tá vendo? Ou então um ato puramente discricionário. Dependendo da situação fática, ele vai escolher qual vai ser o conteúdo do ato administrativo, ou seja, qual ato que vai ser praticado. Então, por isso que falamos também que o objeto é o elemento discricionário no ato discricionário.
Então, o que vai gerar a discricionariedade para o ato administrativo, aqui no caso, vão ser os elementos motivo e o objeto. Então, o que gera a discricionariedade consiste aqui, ó, elemento motivo e o elemento objeto. Isso a doutrina chama de mérito administrativo. Ok? Então, esses elementos aqui dos atos discricionários, nós chamamos então de mérito administrativo. E o que vem ser o mérito administrativo? Nada mais é do que a conveniência ou a oportunidade para praticar o ato administrativo. Então, o que gera a discricionariedade, no caso, é o denominado mérito administrativo, que ele vai ser composto pelos elementos motivo e objeto dos atos discricionários, obviamente. E isso daqui é a mesma coisa que conveniência e oportunidade, então, para a prática do ato administrativo. Então, espero sim que você tenha entendido, né, o que significa o ato discricionário e vinculado, e bem como também os elementos discricionários e vinculados de tais atos administrativos. Isso é importante sim até para a interpretação lá na hora da sua prova, tá bom? Vamos fazer mais uma pausa por aqui. Próximo vídeo vamos continuar, no caso, essas características, né, aí do ato administrativo, tá bom? Parabéns aí pela dedicação.